Cidades em Debate. Apoio. Bom Tempo, planejamento financeiro. Planejando seu futuro, protegendo seu presente. Você tem um sonho? E gostaria de realizá-lo ou acha impossível? E você já fez um planejamento para que ele ocorra? E se eu te dissesse que tudo o que você precisa é dar um passo na direção certa? É verdade que não podemos impedir que imprevistos ocorram, mas podemos garantir que eles tenham impactos menores na sua vida. Deixe que nós cuidamos de você. Muito boa tarde para você, sejam muito bem-vindos aqui na nossa TV Unisantos, canal 40 no aberto e o canal 12 da NET. É o nosso Cidades em Debate a partir de agora, o programa onde nós vamos debater alguns assuntos, trazemos também convidados aqui da nossa região para nos ajudar nessas opiniões de debate, e é sempre muito importante também ter a sua participação, e as nossas redes sociais estão abertas, Entra lá no Facebook, Cidades em Debate, e você pode assistir esse programa e muitos outros, também participar conosco, curtir a nossa página, compartilhar com os amigos, ajuda a gente a difundir e a distribuir, a divulgar a nossa página para toda a Baixada Santista, porque são assuntos muito legais que a gente, todos os dias, de segunda a sexta, 13h, que a gente conversa aqui. Bom, hoje temos aqui os nossos convidados, vamos dar aqui o boa tarde para a nossa querida vereadora Michele, a Michele Quintas, da cidade de Praia Grande, está conosco mais uma vez, vai falar aí da Praia Grande também, vai comentar com a gente os assuntos de hoje. Tudo bem com você, Michele? Hoje, sexta-feira, sextou, hein? Finalzão de semana tá aí na porta. Tudo bom? Tudo bem, boa tarde, meninos. Muito obrigado pelo convite, viu? Tamo junto sempre. Com certeza. Bom, conosco também a procuradora da cidade de Cubatão, a Paula Ravanelli, já esteve conosco numa outra oportunidade e agora trazendo aqui, já ela vai falar um curso que está acontecendo. Atenção, mulheres da política! Ou então você que quer ser uma política, já nós vamos falar qual que é a ideia aí. Tudo bom, Paula? Como é que você está? Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Santiago. Um prazer estar aqui novamente no seu programa, conversando, debatendo questões tão importantes da conjuntura nacional. Agradeço o convite e a oportunidade também da gente divulgar esse curso, esse projeto de capacitação para as mulheres que nós estamos desenvolvendo a partir de Cubatão, mas como é um projeto online, para o mundo. Ah, legal, é bom saber, E hoje eu deixei ele por último porque primeiro as damas, doutor? Você me entende, Como é que você tá? Sexta-feira, tudo bom, doutor? Vai me convidar para tomar um Guaraná mais tarde ou não? Guaraná, Sintam-se todos convidados para tomar uma cerveja, porque é sexta-feira, final de dia, a gente pode abusar, Uma boa tarde a todos, boa tarde, telespectadores, boa tarde, doutora Paula, Michele, é uma honra estar dividindo a mesa com vocês. E espero que seja um debate proveitoso para a nossa comunidade. Tá certo. Bom, mas beba com moderação, é assim que fala, doutor? Beba com moderação, Tá certo. Bom, vamos trazer aqui, primeiro vamos dar uma passada pelos números da Covid na cidade de Santos. Casos confirmados desde o começo da pandemia, 44.038, suspeitos 1.264, internações 237, sendo 126 em UTI, recuperados dos 44.000, 40.173, óbitos confirmados 1.601, sendo que 95 estão em investigação. Também vacinas aplicadas, já passamos aí das 210 mil doses da vacina. E o que chama atenção é que vem subindo aqui o número de internados, que vem subindo o número de internados, então as pessoas têm que tomar cuidado, têm que se cuidar, não pode vacilar não, porque a gente já conseguiu controlar, vamos dizer assim, o pior já passou, entre aspas, mas tem que ter o controle aí, tem que ter o cuidado. Bom, vamos começar aqui o nosso programa, já vamos trazer aqui a primeira notícia para a gente debater. Por votação unânime, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, TJE, negou o recurso do desembargador Eduardo Siqueira para tentar se livrar da condenação de R$20 mil de indenização por danos morais, imposta pela Justiça após ter humilhado o guarda municipal Cícero Hilário Rosa Neto, de 36 anos, em julho do ano passado, em Santos.
Uma das alegações foi um mal psiquiátrico, segundo ele, né? Houve, inclusive, sustentação oral da defesa do Eduardo Siqueira e 2 desembargadores declararam-se impedidos de participar do julgamento. Siqueira afirmou que vinha sendo acompanhado por médico que lhe prescreveu medicamentos para controle do seu estado emocional. No entanto, no dia em que ele descreve como incidente, não havia tomado a medicação em função da pandemia, o que teria alterado ainda mais o seu estado anímico, emocional de duração relativamente longa. O desembargador foi multado por não utilizar máscara na praia enquanto caminhava. Ele recorreu à sentença para tentar não pagar a indenização e ainda tenta anular o direito de justiça gratuita solicitada pelo guarda Cícero Hilário, né? Ele pedia a improcedência da ação com a inversão da condenação, redução do valor da indenização e ainda a condenação do guarda ao pagamento dos honorários do seu advogado. Quer dizer, ficou bravo porque o advogado pediu gratuidade, né? E é em cima disso que ele está. Agora eu quero saber, doutor Maurício, como é que é essa situação aí? Um desembargador usando todos os artifícios para não pagar uma multa de R$20 mil. Veja bem, Santiago, todos têm direito de ampla defesa, tem direito ao contraditório, enfim, e pode-se alegar todas as matérias, inclusive essa questão, enfim, todas elas. Eu confesso para você que eu fiquei surpreso, eu achei que esse processo demoraria um pouco mais, porque foi relativamente rápido o julgamento. Em casos em que há envolvimento de desembargador, de juiz e algumas autoridades do nosso ordenamento jurídico, os seus pares acabam declinando da competência, ou seja, eles se dizem amigos ou impedidos por uma razão de foro íntimo para julgar aquele seu par, seu colega de bancada, ou por alguma razão profissional, direta ou indiretamente, está envolvido com ele. E aí vem a questão da suspeição. Em outros processos de magistrados, procuradores, enfim, promotores, só essa questão do impedimento levou-se muito tempo para encontrar juízes que assumissem o risco ou a competência, digamos assim, em razão da função e acabassem participando do julgamento. O que significa dizer que ele não era muito querido, talvez, porque quando o desembargador é bem querido, assim, ninguém quer julgar, ninguém quer... não é que não querem, não podem exatamente, né? E sabe-se que ele tinha problemas de relacionamento com muita gente. Então, ele era uma pessoa polêmica, quem teve a oportunidade de trabalhar com ele não era fácil, e isso foi revelado pelos vídeos, né? Os vídeos são bem contundentes, ele praticou o ilícito, ele ofendeu mesmo, e qualquer pessoa que pratica um ilícito tem que responder pelo seu ato. E, no caso, a indenização, no meu modo de ver, ela não produz riqueza à vítima, está dentro aí de um contexto, R$20 mil não é muito alto, e o salário, no que diz respeito à gratuidade de justiça, o salário de um guarda municipal hoje não é tão alto, então postular em juízo com direito à assistência judiciária gratuita, no caso de um guarda municipal, se ele tiver filhos, se ele pagar aluguel e tal, aquele salário de R$2, R$3, R$4 mil é razoável, sim, pedir a gratuidade de justiça. Então, a razão dele recorrer sobre essa matéria não faz o menor sentido. E muito menos agora, porque já teve a primeira sentença procedente, o recurso também foi improcedente, ou seja, a sentença foi mantida. Então, não faz sentido ele discutir a questão da gratuidade agora, porque ele vai ter, pelo princípio da sucumbência, ele vai ter que reparar não só as custas que eventualmente o guarda tivesse desembolsado, como também os honorários do advogado da parte contrária. Então, aos meus olhos, foi razoável a sentença, ela traz a justiça, pelo menos a sensação de justiça. Talvez para a vítima que foi ofendido na sua honra, o valor não seja tão alto, mas não ficou de graça. E, quem sabe, sirva de estímulo para outras autoridades, né? Não praticarem esse tipo de conduta e se tornem assim, mais solícitos aos mandamentos das autoridades administrativas. Eu confesso para você que eu não concordei com o fechamento da praia, como ele, mas eu não tomei nenhuma atitude desse tamanho.
né? A gente deveria respeitar, como a maioria fez, e agora a gente está diminuindo os índices. Mas, enfim, é o que temos para hoje. Para mim, a sentença e o acórdão está dentro de um grau de justiça. Eu acho que essa demora que não teve, né, que foi até rápido, conforme o doutor comentou, acho que é até a questão do próprio sistema hoje, né, doutor? Porque a justiça hoje ela é ligada a um sistema, tem prazos para julgamentos, então acho que aí dá igualdade a todas as pessoas, né? Não é porque é um juiz, né, uma pessoa que tem um cargo maior, ou um desembargador, no caso dele, que vai ter aí vai ter uma vantagem, né, de ser julgado lá atrás, né? Porque antigamente pegava de cima e por embaixo, né? Hoje não tem como, né? Eu nem quis dizer que era uma vantagem, mas é uma dificuldade mesmo. Vamos supor aqui, vamos fazer uma grosseira comparação. Que eu e você, nós quatro fôssemos juízes e um de nós praticássemos um delito qualquer. Você ficaria confortável em julgar-me e dar uma pena para mim, né? Ou para a doutora Paula, ou para a Michele? Você ia se sentir desconfortável e ia pedir para sair. E aí, quando isso acontece, todos os julgadores pedem para sair, o tribunal não pode obrigar, porque ele se declarou que é amigo íntimo e que não pode dar esse julgamento. Então, a dificuldade de encontrar alguém que julgue em casos semelhantes ao dele era invencível, e aí por isso demorava. Mas no caso dele não aconteceu. Ainda bem, é positivo. Para mim, o Tribunal de Justiça está melhorando nesse sentido também, é um resultado positivo no meu ponto de vista. A sensação desses dois desembargadores, né, Paula, que me deu, é que, sabe quando você vai no show, daí o vocalista, me segura que eu vou me jogar, daí na hora que ele se joga o pessoal abre assim, ele se espatifa, mais ou menos isso, né? O que você ia falar, Paula? Dê o seu comentário agora. Não, eu quero concordar, eu acho que é muito saudável, entendeu? Que o Tribunal de Justiça tenha acelerado, né? Porque, assim, na verdade, não é que não tardou como costuma tardar, mas essa demora dos processos judiciais não é algo saudável, né? É um problema sistêmico que tem que ser corrigido. Então, eu acho muito bom, eu acho que dá um bom exemplo o Tribunal de Justiça de São Paulo ao julgar esse caso, né, dentro de uma celeridade também que não foi apressada, eu acho que foi correta, foram respeitados todos os procedimentos, a garantia da ampla defesa, o devido processo legal, e é como o meu colega comentou, a parte, ela pode pedir qualquer coisa, ela não está errada, né, de tentar pedir tudo que ela ache, né, que possa pedir, mesmo que não tenha embasamento legal. Cabe ao juiz deferir aquilo que tem embasamento legal e que não. Eu acho, minha opinião pessoal, é que a indenização ainda ficou baixa, né? O funcionário público ele foi muito humilhado e a repercussão que esse caso teve na internet foi estrondosa, né? Lembra, um vídeo que viralizou nacionalmente. Então, eu acho que isso deveria, inclusive, ter majorado, né, a indenização que esse servidor público cabe a ele, né, receber pela humilhação. E quero reforçar mais um dado, eu acho que todo mundo tem direito a ter opinião, né? Inclusive opinião contra uma determinada lei, um determinado decreto, a uma determinada atitude da autoridade pública. Agora, outra coisa é desrespeitar a autoridade. Então, a opinião é uma coisa, o respeito à opinião, o respeito à livre, né, expressão dessa opinião é uma coisa. Agora, desrespeitar a autoridade é outra. E o que esse desembargador fez foi desrespeitar reiteradamente. Desrespeitou o governador, desrespeitou o prefeito e desrespeitou, né, o guarda municipal, que era ali um representante apenas da lei, né? Eu acho que me constrangeu muito ver aquela cena, eu tive vergonha alheia, né? Porque é difícil a gente ver uma pessoa assim com cultura, com todos os privilégios, né, que a sociedade pode dar, ter uma atitude como aquela tão desrespeitosa, tão, sabe, feia, para não dizer nenhuma outra palavra mais forte, né, em relação ao caso. Eu acho que foi muito feia a atitude do desembargador e ela merece ser corrigida, reparada, né, pelo judiciário. Aquele negócio, é uma pessoa que a gente esperava o mínimo, o respeito, né? De repente ele é um jurista, uma pessoa da lei,
Então ele é o cara que vai dar o exemplo e vai falar, olha, você não está certo assim, ou então você está certo assim, ou então me desculpa, aquele lado de eu sou um ser humano também, eu erro, né? Ninguém é acima da verdade. Né? Exato. Respeito, né? Seria fácil resolver aquilo. Hein, ô Michele, ele falou que achou uma covardia terem filmado ele sem autorização dele, né? Ele não gostou. Inclusive está lá também no processo esse desabafo aí do desembargador Siqueira. Como é que você vê essa situação toda? Então, Santiago, é um absurdo, né? Se a gente for parar para avaliar friamente, um juiz, um desembargador ter uma atitude como ele teve, né? Tinha que filmar mesmo. Na minha opinião, se eu tivesse lá, eu tinha filmado, com toda certeza, colocaria também nas mídias, porque assim, foi uma atitude que ele teve. A gente foi o que a doutora falou. A gente pode não concordar com o decreto. Aqui na cidade de Praia Grande nós também tivemos algumas situações dessa. A gente não, eu mesmo não concordava com o lockdown. Eu sempre acreditava que o lockdown não seria a solução da pandemia, não seria a solução do Covid-19. Porém, nós, né, foi a maioria aqui no país inteiro, houve-se essa questão da determinação de fechar as praias ou usar máscara, enfim. Naquela ocasião, ele precisaria estar fazendo uso de máscara, né? Ele não fez, e além dele ser contra, ele foi abusivo da forma que ele falou. E a gente percebe na filmagem que o guarda, ele foi super educado, né? Porque não é qualquer ser humano que teria o discernimento de ter a calma que ele teve, né? Então, assim, 20 mil foi pouco. 20 mil, para mim, ele teria que pagar muito mais, né, diante da condição diante da forma que ele conduziu, né, a situação contra o guarda lá. Então, para mim, 20 mil foi pouco. Tá certo, tá aí a opinião dos nossos convidados do nosso primeiro assunto. Bom, deixa eu dar um toque aqui pro pessoal que está nos assistindo. Esse endereço que está na tela é justamente da paroquial da Igreja Coração de Maria, ali na Ana Costa, bem ao lado da nova Calunga, né? A papelaria Calunga. O telefone é esse aqui, 32237381. O que a gente quer falar? Você deve estar participando, ou então querendo participar de alguma campanha de alimentação, porque estão passando por essa pandemia, e muitos pais de família, muitas mães, muita família está passando mesmo por necessidade, ou seja, pessoas dentro da cidade passando fome. Uma coisa que a gente via lá no norte, nordeste, as crianças passam fome, lá na África passam fome, e agora pessoas passando fome dentro da cidade, justamente por causa da pandemia. Uma coisa que me assusta, eu até já comentei aqui, é que em todas as comunidades, né, na periferia, existem os líderes. Esses líderes são aqueles que, não, dá uma cesta básica para aquela lá, que ela tem criança, quer dizer, são aqueles que sabem, estão de olho, né? Para quem distribui o alimento. E esses mesmos líderes hoje são os que estão passando fome também. Quer dizer, tá muito complicado. Então, se você tem 1 quilo de alimento, muitas vezes a pessoa, só tem 1 quilo de arroz aqui, vou dar 1 quilo de arroz, ninguém vai querer. É até uma vergonha. Não é, não. 1 quilo de arroz, de repente, é o sustento de uma família de 4 pessoas, faz aquele panelão de arroz lá, sei lá, vem uma farinha, vem alguma coisa, põe no meio, um feijão, já sustenta, porque essa dor da fome é a pior dor que existe. Então, se tem alguma campanha na sua rua, no seu bairro, na sua igreja, na escola, na academia, por onde você passar, colabore mesmo, sempre colabore, não pare de colaborar, não é uma vez só não, quando você puder, vai colaborando, porque a fome vem todo dia, né? E agora, caso você não tenha como levar esses alimentos, então eu deixo aqui o telefone da paroquial, a nossa amiga Bebeca, eles têm uma equipe que eles vão buscar o alimento, caso você não tenha tempo, é o 3223-7381, 3223-7381. Eu acho que a pior dor que existe é a da fome mesmo, não é, gente? Fala a verdade, hein? Eu acho, Santiago, eu quero aproveitar também a sua generosidade e fazer também um pedido aqui. Aqui em Cubatão, os servidores públicos municipais estão promovendo uma ação solidária em parceria com o Sindilimpeza, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Limpeza, para arrecadar alimentos e distribuição de cestas básicas. A gente tem tido cuidado de distribuir apenas para pessoas cadastradas no CadÚnico da Prefeitura, ou seja, é uma ação complementar, né, à política pública que deveria estar sendo executada pelo poder público e nem sempre, né, é executada a contento. A gente tem muita gente passando fome aqui na cidade. Então, também peço, aqui de Cubatão, quem puder colaborar, né, as entregas e doações podem ser feitas ao Sindilimpeza.
No CID de limpeza, legal. Já Praia vou Grande tem também? Já vou aproveitar também, né? Manda, Nós temos Michele. também- Aqui nós também temos alguns pontos de arrecadação, mas quem tiver interesse, né? Tem a ONG Anjos do Bem, que também está fazendo esse trabalho bacana, e aí está arrecadando e distribuindo para quem realmente precisa. Bom, o doutor eu sei que está comigo nessa da paroquial, né, doutor? Então, estamos aí sempre apontando alguém para poder levar alimento, até porque nós andamos na periferia e vimos a situação que está, né, por causa da pandemia, né? Essa que é a tristeza. Bom, vamos trazer aqui uma outra... Ficou mudo. Agora voltou. Ah, não voltou, não. Não, voltou não. Santiago, Aqui, ó, eu tava falando, mexendo a boca, né? Ninguém me dublou aí. Pô, vocês podiam ter me dublado, né? Eu esqueci de apertar aqui para abrir o microfone. Bom, vamos falar do curso que a Paula está promovendo, já está em andamento, hein? É um curso muito legal, é Mais Mulheres na Política. É o curso Mais Mulheres na Política, tem como objetivo aumentar e qualificar a participação das mulheres nos espaços de poder político da cidade de Cubatão e região, como câmaras, conselhos, entidades de classe e outras instâncias do Poder Executivo e Legislativo Municipal. Essa iniciativa se insere no projeto Territorialização e Aceleração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, do qual o município de Cubatão faz parte e é desenvolvido em parceria com o Programa das Nações Unidas, lá da ONU, para o desenvolvimento, e a Petrobras também participa. Além de Cubatão, outras 116 cidades, são 116 cidades que são impactadas pelas operações de exploração e refino de petróleo e gás, serão beneficiadas pelo projeto que visa a promoção do desenvolvimento sustentável. Ô Paulo, eu sei que dia 1º de junho, você que vai ser a palestrante, não é isso? Conta pra gente como é que é esse curso aí. Conto, obrigada também pela oportunidade. Então, como você já explicou bem, não é uma iniciativa minha, pessoal, né? É uma iniciativa do Comitê Desenvolve Cubatão, que é um comitê composto por membros da prefeitura e da sociedade civil organizada da nossa cidade. E nós fomos mobilizados por esse projeto, que é um projeto nacional financiado pela Petrobras, que busca, digamos assim, dar uma compensação, né, às cidades em que ela desenvolve atividades, né, econômicas relativas ao refino do petróleo e gás, que são atividades poluidoras, como todos nós sabemos. Então, uma forma, né, da empresa compensar, né, esse impacto ambiental, social que ela gera nesses territórios, ela está oferecendo, né, por meio do PNUD, que é uma agência da ONU, uma consultoria para que a sociedade civil, né, e governo local possam organizar e implementar projetos que dialoguem, né, e acelerem o atingimento dessas metas, que são metas previstas numa agenda nacional, uma agenda global, que chama Agenda 2030, ou seja, uma agenda da Organização das Nações Unidas, que vários países estão comprometidos. Nessa agenda existem 17 objetivos de desenvolvimento sustentáveis. E entre eles tem o objetivo 5, que é o da igualdade de gênero, a igualdade entre homens e mulheres, para que mulheres tenham as mesmas oportunidades que os homens. E nesse projeto, o PNUD, né, financiado pela Petrobras, fez um diagnóstico de da situação, né, dessas metas em cada uma dessas cidades e mostrou que Cubatão, esse diagnóstico foi feito no ano passado, e mostrou que Cubatão estava muito ruim nesse quesito, né, nesse indicador da participação das mulheres na política. Nós, na legislatura passada, não tínhamos nenhuma mulher na Câmara de Vereadores. Hoje, né, temos uma mulher, que é a vereadora Jaque Barbosa, eleita, e nas eleições passadas só tivemos uma candidata a prefeita, que fui eu. E nas eleições anteriores, nenhuma, né? Então, esse era o registro diagnóstico da cidade, então uma subrepresentação muito, né, grande das mulheres na política, né, local. Então, eu vi aí, né, com outras colegas aqui da cidade, principalmente as mulheres que são membros do Conselho Municipal da Condição Feminina de Cubatão, nós nos reunimos e apresentamos um projeto a esse comitê
que é um projeto de capacitação, é um curso. Como nós entendemos que esse momento da pandemia não era interessante, não era ideal, né, fazer um curso presencial, porque poderia expor, né, as mulheres participantes desse curso, nós optamos por um curso online, e isso também permitiu que outras mulheres fora da nossa cidade participassem do curso. Então, para você ter uma ideia, nós temos 37 mulheres, né, inscritas, participantes. Delas, nós temos 2 residentes em Portugal. Você vê como, né, a gente ultrapassa fronteiras. E temos pessoas em São Paulo, mas a grande maioria é da Baixada Santista, né, é da nossa cidade de Cubatão. E o curso consiste em 5 aulas, nós já tivemos 2, mas essas aulas estão gravadas, né? Se alguém quiser entrar agora no curso, pode se inscrever, né? Vai poder assistir as aulas que já foram realizadas, que foi uma aula de introdução ao tema do curso, né? Da participação das mulheres na política, ao tema principalmente da formação da sociedade patriarcal, né? Como se dá a pauta feminista, qual a importância dela, né, para a igualdade entre homens e mulheres, porque muita gente não entende o feminismo, a gente sempre começa explicando isso, né? Muita gente acha que o feminismo é o paralelo ao machismo, e não é verdade, né? O feminismo, ele busca a igualdade, né? Ele não busca a supremacia da mulher em relação aos homens. Então, ele combate o machismo buscando a igualdade entre homens e mulheres. Então, esse foi o conteúdo da primeira aula. A segunda aula foi sobre racismo estrutural, né? Como que esse racismo se apresenta nas instituições brasileiras, porque isso é um mal, né, muito forte, muito enraizado na cultura brasileira. E aí eu gosto muito de um intelectual, o Gessé, que fez, né, uma revisão da história brasileira e mostrou como a escravidão ela determina as relações sociais, né? Até hoje, até os dias de hoje. E daí a necessidade da gente ter políticas públicas, né, também que recuperem, como as cotas, né, raciais, para acesso às universidades públicas e tantas outras políticas que combatam essa desigualdade, não só entre homens e mulheres, mas também entre, né, as diferentes etnias, né? Porque a raça só existe uma, né? Que é a raça humana. Mas o racismo, ele está muito presente porque ele desumaniza, né, as pessoas de outras etnias que não a hegemônica, a caucasiana, né? Desumaniza os indígenas, desumaniza, né, os quilombolas, né, os descendentes africanos, né, dos escravos e etc. Enfim, as próximas aulas, né, são mais 3 aulas para terminar esse primeiro módulo, que vai terminar, né, no final de junho. A próxima aula é a minha, então eu convido, ficaria muito feliz, né, que mais pessoas pudessem acessar. Eu vou fazer uma aula de transição entre esses temas, jogando mais para o tema das políticas públicas. Vou apresentar a noção de Estado, tripartição dos poderes, o sistema federativo, né, como o Brasil se organiza, e para chegar na organização das políticas públicas, em especial as políticas públicas para as mulheres. E depois nós vamos ter ainda uma aula sobre democracia e controle social, e a última sobre a história e a atualidade dos direitos humanos. Então, é uma agenda, na verdade, porque nós não queremos só mais mulheres na política, nós queremos mulheres que defendam essa pauta, a pauta da igualdade, levante essas bandeiras, né, para que as mulheres tenham, de fato, as mesmas oportunidades. E aí também é importante eu esclarecer que a política não é no sentido só eleitoral, né? Nós não falamos só de candidaturas, mas assim, a participação política das mulheres, por exemplo, nas lideranças, né, das secretarias municipais, dos governos locais, dos conselhos municipais de participação social, nas direção das empresas, nas direções dos sindicatos, dos partidos políticos, né? A política se faz em diferentes ambientes do cenário público, né? O que a gente quer é que a mulher ela é muito educada para a vida privada. Então, a gente quer colaborar, né, em capacitar essas mulheres para que elas também, além da vida privada, do cuidado, né, com a sua família,
elas possam também almejar, né, outras posições na sociedade, posições de liderança, estejam confortáveis nessas posições. Que legal, e é um curso bacana, porque, ô Paula, eu imagino, até a dona de casa, que nem você falou, não é só para a mulher que vai entrar na política, é legal a dona de casa, no caso, a mulher que trabalha fora, ou a mãe solteira, começar a ver esse lado também, porque a política começa em casa, né, na educação da filha, na educação do filho, como o filho tem que ver a mulher, como ele tem que ver a liberdade da mulher. Se a gente quer mudar esse conceito, tem que começar em casa e pela mãe, porque ela sente. Porque o pai é aquele educador hoje, mas tem que ter a mãe educadora também, né? E como é que a pessoa faz para entrar aí? É um site? Como é que é, Paula? Então, eu vou te pedir, porque é difícil agora em público falar, porque a gente não tem um site. A gente criou um formulário, né? Numa plataforma gratuita, né? Que é o Google Forms. Então, eu vou te pedir para você colocar depois nos comentários esse link, né, de acesso a esse formulário. E basta a pessoa, então pode morar em qualquer lugar, né, daqui da região ou não, né? A gente só pede que sejam mulheres com mais de 16 anos, né? Que tenham assim, uma compreensão, já, porque senão a maneira como a gente fala, né, seria diferente se a gente tratasse para crianças, adolescentes ou mulheres adultas. Então a gente está pedindo a partir dessa idade, a única restrição que a gente faz mais para a definição da metodologia, né, com qual a gente vai trabalhar. E é isso, se inscreve, né, e pode participar. Nós pedimos uma contribuição de R$100 para pagar os custos da tecnologia mesmo, né? Licenciamento da plataforma, nós contratamos uma pessoa para fazer a divulgação nas redes sociais, gravar, editar vídeos, né? Mas todas as professoras que estão participando do curso estão voluntariamente, né? Assim como eu, minhas colegas, são todas professoras doutoras, né? Especializadas nos temas, né, que vão palestrar, estão voluntariamente cooperando com esse projeto. E essa taxa de inscrição também, assim, ela não é um obstáculo. A pessoa que não puder pagar pode se inscrever, né? Basta só que indique lá, olha, eu não posso, não tenho condições de pagar. Boa parte, eu diria até metade das nossas alunas estão nessa condição. E isso é muito bom porque nós queremos atingir também essas mulheres que estão passando por dificuldades, né, econômicas, ainda mais nesse momento da pandemia, que nós sabemos que as mulheres foram as que mais perderam seus empregos, né, durante esse momento da pandemia. Então, também é uma forma de colaborar. E é isso, eu reforçar isso que você falou, acho que foi muito bom, Santiago. É um curso para qualquer pessoa, porque a gente só transforma a nossa realidade com conhecimento, né? Com a luta diária, não adianta a gente esperar que vai vir, né, um político salvador da pátria que vai mudar as coisas. É a gente, nosso dia a dia, que vai inclusive mudar a política, a forma de fazer política dessas autoridades públicas que estão aí. Tá certo. Ô, Michele, você que é uma política, você que é mulher da cidade da Praia Grande, quantas mulheres tem aí na Câmara? Você e tem mais alguma ou não? Tá fechado o microfone, agora foi a vez da Michele. Desculpa, são 3 vereadoras, Santiago, 3 mulheres eleitas. É pouco aqui. Ainda, né? É total. pouco, né? É pouco. Como é que você vê esse curso? Mais mulheres na política? Não, sensacional. Eu sou procuradora do município aqui, né, da defesa da mulher. Então, eu escutando a doutora aqui, eu estou viajando aqui, já quero fazer um também aqui para a cidade, já quero trazer ela para cá, mas como ela comentou, né, como é plataforma online, pode contar comigo para as minhas redes sociais, vou divulgar, quero participar também, acho um espetáculo, mesmo que sou vereadora, estou aprendendo demais, estou engatinhando ainda na política, né, porque eu comecei a vida, na verdade, pública, quando eu fui conselheira, né, tutelar, e assim, lá que eu comecei a me interessar pela vida política, e agora acabei, né, me candidatando pela 2ª vez, e aí, graças a Deus, eu ganhei a eleição. Mas, assim, a gente aprende a cada dia, achei um espetáculo. Parabéns, viu, doutora? Por mais mulheres assim como a senhora na política e na vida.
Imagina, Michele, olha, eu só não te chamei porque eu não te conhecia, mas agora você vai estar em Já se todos conheceram os hoje podcasts. aqui. Porque assim, a Audrey e a Thelma, né, fizeram um vídeo divulgando o nosso projeto, né, que eram pessoas que eu conhecia, que eu tive acesso, mas a minha ideia não é terminar aqui, né, como a gente tem esse apoio aí da Petrobras aqui na nossa cidade, a gente quer lançar um segundo módulo no segundo semestre, e aí para falar até de temas mais específicos, com aula sobre direito eleitoral, com aula sobre violência doméstica, né, a Lei Maria da Penha. E aí, com certeza, eu vou te envolver nisso. Muito obrigada. Na cidade aqui, na cidade Praia Grande, quando eu era do Conselho Tutelar, por 7 anos e meio, por praticamente todo mandato, eu fui presidente do conselho aqui, né? Sempre eles diziam, vai a Michele. Então, eu acabava dando muitas palestras, né, sobre a área, porque eu também sou assistente social. Então, pode contar comigo que eu puder contribuir com a senhora aí, com o seu projeto. E já de antemão pode contar com o nosso apoio aqui para estar divulgando. Perfeito. Que legal, obrigada. Que legal. Ô, doutor Maurício, sabe que eu fico muito feliz de estar vivo para poder ver isso, né? Porque todos nós nascemos de uma mulher. Então, o respeito da mulher tem que vir desde a nascença. Não tem quem nasceu sem ser por uma mulher, né? Então, esse é o respeito. Na nossa geração, a gente vendo as mulheres se unindo, as mulheres cada vez mais galgando e conseguindo o seu espaço, né? Como é que você vê isso, doutor Maurício? Eu vejo com muita alegria, com muita satisfação, providências como a da Paula e de outras, né, que vem se esforçando para mudar o mundo, não só a nossa região, mas o mundo, né? Quem me dera se tivéssemos mais Bia Kicks, Rosana Vale, enfim, todas essas mulheres que têm feito, a Michele lá na Praia Grande, como havia comentado, tem um trabalho que está fazendo a diferença, né? Eu acho que deveria ter mais essas atitudes, mais convites, porque toda vez que a mulher entra num debate, ela melhora o nível, ela acalma os ânimos, é natural que a gente passe a ter um tratamento diferente, e eu vejo com muito orgulho o fato de estar, de certa forma, participando e testemunhando essa mudança, né? Espero e desejo muita sorte para esse programa, para esse curso. Também vou divulgar na medida do possível, vou incentivar aqui meus colegas de trabalho. Nós somos em 10, só 3 homens, o resto é tudo mulher aqui, então eu sou fã do trabalho de todas as mulheres. Então, parabéns, Paula, pela iniciativa, torço para que dê certo e espero que venham mais. Bia Kicks, Rosana Vale, Aldro Clays, Michele Quintas, todas que estão batendo. E a própria Paula também, né? Paula, principalmente, né? Está fazendo toda a diferença lá em Cubatão, enfim. Espero tudo de bom, né? E se puder ajudar em alguma maneira, contem comigo. Ô, doutor, eu só não concordei com o senhor em uma coisa. Qual seria? O senhor falou assim, quando a mulher chega, vai uma calmaria. Não, calma os ânimos, veja bem. Calma os ânimos, ó. Eu sou egresso do transporte, sindicato de transportadores autônomos. Você já viu 2 caminhoneiros discutindo? Não. É uma guerra, os caras se peitando. Então, na minha recepção, por exemplo, eu tenho 3 mulheres, porque quando o cara chega nervoso, ele se acalma, ele baixa o tom e tal. Então, assim, nenhum demérito nisso. É fato. Toda vez que tem uma mulher numa discussão, é outro nível, né, do que seria. Não, peço até perdão se eu dei essa impressão, porque não era. Não, tá brincando com você, doutor. Descontrair. Nós entendemos. Quando chega um cara com um ânimo exaltado, né? Ele vê um homem, já vai querer brigar. Quando ele vê uma mulher, ele sabe que ali tem conversa, né? Mais ou menos isso, entendemos. Você sabe que o senhor, eu tô brincando com o senhor, porque só para concluir, né? Lá nós somos em 21, só 3 mulheres. E os homens realmente têm os ânimos mais exaltados. Aí a gente percebe que eles... Pô, a vereadora tá aqui, respeita a vereadora. O senhor tá certo. Aí a mulher acaba acalmando. Tem a diferença, né? Tá certo. Se bem que tem mulheres, né? Que eu tenho a minha irmã e minha sócia, quando ela desce do tamanco, rapaz, a gente tem que...
Tem o Mas, lado estão de fight parabéns, também, né? Não é assim também, né? Gosto de briga, Bom. não desistem, insistem, até conseguir fazer a mudança. Então, estão de parabéns, viu, Paulo? Mas eu acho que uma coisa importante que o Maurício fala, assim, é importante haver a pluralidade, né? Não é que homens e mulheres tenham características diferentes, mas quando os dois estão juntos, o ambiente fica melhor, né? Qualquer ambiente que só tenha homens ou que só tenha mulheres, ele não é um ambiente saudável para a política, né? Eu digo assim, né? No sentido da representação da sociedade. Então, a existência de igual para igual entre mulheres e homens é muito saudável, acho que fortalece o diálogo, fortalece as perspectivas, né, que se tem daquele problema, de encontrar soluções. Acho que são complementares as visões. Legal, bom, tá aí. Nosso debate muito saudável, muito bacana. Vamos tomar uma água, 30 segundos. Daqui a pouco a gente tá de volta. E já nós vamos comentar mais um assunto aqui. Vamos trazer. A partir de 1º de junho, o comércio e serviços poderão abrir por mais uma hora, até às 22 horas. Então já a gente comenta sobre esse assunto. Você tem um sonho? E gostaria de realizá-lo ou acha impossível? E você já fez um planejamento para que ele ocorra? E se eu te dissesse que tudo o que você precisa é dar um passo na direção certa? É verdade que não podemos impedir que imprevistos ocorram, mas podemos garantir que eles tenham impactos menores na sua vida. Deixe que nós cuidamos de você. Bom, vamos trazer um assunto aqui que a partir do dia 1º, né, dia 1º de junho, comércios e serviços poderão abrir uma hora a mais, né? Então vamos lá, a partir de 1º de junho, o comércio vai abrir até às 22 horas, com ocupação máxima de 60%, que era 40% antes. O anúncio foi feito pelo governador João Dória essa semana e que de imediato elevou de 30% para 40% o limite de frequentadores também, né, em outros tipos de comércio, que nem até casas noturnas tem aberto aí com 30%, vai poder passar para 40%. A fase de transição continua vigente até o dia 31, com o toque de recolher, que será das 21 às 5. Então a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, a Patrícia Ellen, declarou que a flexibilização será possível devido à ação de controle da pandemia, que resultaram em redução muito grande de óbitos e casos e estabilidade em internações. Então, quer dizer, agora, no caso, o comércio vai abrir até as 22 horas, então o toque de recolher subiu das 21 para as 22 horas também. Como é que você vê isso, Michele? Praia Grande vai também entrar nesse conceito? Tá fechado o microfone, Michele. Aí. Geralmente eles fazem a reunião com as 9 cidades, né, aqui na Baixada, para tomarem em conjunto a decisão entre os prefeitos. Eu acredito que seja no mesmo sentido aí do governador. E eu acho o lockdown que não é a solução, mas eu também acho que o povo abusa demais, sabe, Santiago? A gente tem percebido, assim, é necessário que o comércio volte, né? Eu sempre fui a favor do comércio nunca nem parar, e para que a gente não morra de fome, que é o que está acontecendo, pessoas passando fome, né, no Brasil inteiro, campanhas e campanhas, mas também o pessoal abusa demais. Você vê locais como quiosques, bares, todo mundo sem máscara, sem distanciamento, o pessoal aglomerado. Então é bem complicado. Aí se a gente não tomar o certo cuidado até essa vacina acontecer, daqui a pouco nós estamos caindo novamente, tem que começar a fechar tudo igual, porque o próprio ser humano não tem esse cuidado, é uma pena. E é verdade, eu vou confidenciar uma coisa, claro que a gente não vai dar nomes, né? Deveria, mas não vai, né, doutor? Mas nós fomos num barzinho, juntamos um grupo do pessoal que vem aqui no programa, né? De alguns homens, né? Isso não quer dizer que as mulheres não possam ir da próxima vez. E fomos nesse barzinho. Olha lá. Na realidade, estão convocadas para a próxima. Estão convidadas. Aí, quer dizer, chegamos lá, tinha uma parte que é perto da rua, aí tinha as mesas, né, com separação, aquela coisa toda, e o nosso grupo estava em 12 pessoas. Aí, vamos juntar as mesas. Aí o dono falou, não pode juntar.
né? Tem que manter, opa, tá certo, então vamos nos manter aqui, tanto que foi o pessoal separado, ficou uma coisa engraçada, mas acabou dando certo. Mas para poder ir no toalete, você tinha que ir lá no fundo, e você passava por um salão. Pasme, o que aconteceu, doutor, nesse salão? O que tinha nesse salão? Fala aí, para não dizer que eu estou falando sozinho. Acúmulo de pessoas, né, de jovens principalmente, muitos. Olha, jovens, e vou te falar, não é periferia não é periferia. Sem máscara, pessoas instruídas, né, com um certo grau de compreensão da seriedade da pandemia, mas que não estavam nem aí. Então, nós, assim, os tiozinhos de máscara, passando por aquele grupo de jovens, era até um fator de... engraçado, ficou uma cena, né? Porque na frente do comércio era uma lei, e atrás, quer dizer... Então é isso que a Michelle está falando, o pessoal abusa mesmo. Em Cubatão tá assim também, ô Paula? Como é que é? Então, infelizmente, né, eu acho que é uma situação generalizada isso, porque a gente está tido, acho, poucas campanhas de conscientização, porque é preciso ter campanha, gente. Lembra do cinto de segurança? Né? Ninguém usava o cinto de segurança. Então, houve uma mudança na lei, mas que ela foi acompanhada... E nem capacete, né, na moto também, né? Foi acompanhada de muitas políticas públicas de orientação, de fiscalização, de sanção. Então, a gente tem que pegar por todos os lados. Eu acho que esse tipo de pandemia, ele exige uma mudança de comportamento, porque, se Deus quiser, né, nós vamos conseguir ter uma vacinação em massa, ainda que tardia, né? É importante registrar que, pela estrutura brasileira, já éramos para ter né, vacinado a maioria da população. Nós temos um sistema único de saúde muito bem estruturado, éramos considerados assim campeões, né, de eficiência em vacinação, e tivemos assim um grande retrocesso por conta da má condução, né, das políticas públicas durante esse período da pandemia, né? Não foram compradas vacinas, né? Não foram os governadores e prefeitos não foram apoiados, né, nas políticas que fizeram, e aí vai dando informações contraditórias para a população. Como é que a população vê o seu presidente sem usar máscara, né? E falar eu tenho que usar, se o presidente não usa? Então, a autoridade pública, ela é a primeira que tem que dar o exemplo, né? Porque ela tem que seguir as regras. É o que a gente falava há pouco, né, sobre o desembargador. O que é mais feio é ver um desembargador descumprindo a lei, desrespeitando a autoridade. É a mesma coisa no caso, né, das políticas. Eu concordo com o lockdown, acho que ele foi necessário. Eu acho que os prefeitos aqui da região da Baixada Santista estão de parabéns em tentar, pelo menos, né, combinar as políticas de forma regionalizadas, porque nós estamos numa região metropolitana. Isso quer dizer que as nossas cidades são conurbadas, nós temos uma única cidade metropolitana. Então não adianta, né, um prefeito, que nem o prefeito de São Paulo, né, determinar feriado num dia se as cidades vizinhas não, né? Então, a política pública tem que estar coordenada dentro do território. Então, eu acho muito importante a atuação aí da AGEM, do CONDESB, né, enquanto conselho, ter essa atuação conjunta. E eu espero que a gente possa, assim, tão logo, né, enfrentar isso, comprando vacinas, vacinando em massa, né, garantindo o que eles chamam de imunidade de rebanho, né? Apesar de que essa palavra não é uma palavra adequada, né, para seres humanos, né, é uma imunidade coletiva, o correto, né, mas acabou que a mídia já divulgou como imunidade de rebanho, mas isso é fundamental para que a gente possa retomar. Agora, concordo com a Michelle, entendeu? Assim, eu acho que o lockdown era importante, mas deveriam ter tido medidas, né, mitigadoras do impacto econômico desse lockdown. Como é que você pode fazer um lockdown sem apoio ao comércio, né, sem isenção de tributos, sem distribuição de auxílio emergencial, né? E não dá, então não dá, porque aí quem paga a conta? Sempre os mais pobres, né? Os que jamais sofrem, os que estão ali no final, né, da nossa pirâmide social. Então, eu acho importante que o Estado ele se organize
para que a gente tenha uma política mais eficiente. E o comportamento da população é reflexo do comportamento das nossas autoridades. Tá certo. Bom, a Paula falou, né, doutor, sobre o cinto de segurança. Eu até lembrei sobre o capacete, que a campanha é importantíssima e é mesmo. Pra você ter uma ideia, o meu filho, que fez até 18 anos, o mais novo, né, essa semana, eu comentei com ele uma vez, eu falei, poxa, de pensar que a gente andava sem cinto. Ah, pai, para, é verdade. E outra, motoqueiro andava sem capacete. Ah, você tá mentindo, isso é impossível, né? A importância da campanha, nós vimos essas cenas, né? Uma coisa incrível, que não era obrigatório o uso de capacete para andar de moto. Então a importância que veio nesses anos todos, e hoje não precisa alguém estar falando, põe o capacete, ou então põe o cinto. Alguns vacilos a gente de vez em quando dá, quando entra no carro, mas quando você está sem o cinto, você já quer pôr logo, né? Porque é uma coisa que parece que faz parte. Então eu imagino que a máscara, né, daqui para frente, vai ser esse acessório também. E os cuidados que a pessoa tem que ter, não é isso, doutor? Exatamente. A Paula está coberta de razão, as campanhas mudam sociedades, né? Tem as campanhas do cigarro, por exemplo, que ainda é possível fumar, mas o número de jovens que fumam é bem menor do que fumavam antes dessa campanha. Bem lembrado, parece que fica até fora, né, do grupo, né? Exatamente. Mas eu tive a permissão de fazer uma viagem para o Japão há 10 anos atrás, aproximadamente, e lá em Tóquio eu verifiquei, por exemplo, que era comum usar máscara. Lá o povo tem a máscara como se fosse um acessório qualquer. Então, se lá no Japão é possível, por que nós aqui não podemos fazê-lo? Mesmo por uma gripezinha e tal, porque, né, um país como o nosso, tropical, que faz chuva, enfim, que tem essa mudança recente que todo mundo sente e acaba ficando gripado, seria natural o uso da máscara para evitar o contágio, não só para a pandemia, mas para tudo, né, na vida. E eu acho que seria razoável e necessário essas campanhas. Mas acho também que o governador andou pouco, né? Podia ser uma melhora, uma abertura maior, porque ainda existe um nicho da nossa sociedade que está sofrendo muito com o lockdown. O pessoal do entretenimento está sofrendo, e eu não vejo por que um restaurante pode trabalhar com 40% agora, por que um teatro, por exemplo, não poderia fazer isso, uma casa de show, né? Porque o artista precisa trabalhar, o garçom precisa trabalhar, e é possível, desde que tenha um controle, fazê-lo com segurança. E nesse horário fixado, ainda não é possível que esse pessoal trabalhe e volte a pelo menos algo próximo da normalidade. Então, eu concordo com as minhas colegas de mesa, mas eu penso que o governador andou pouco, e quem sabe os nossos prefeitos dê um passo um pouco maior e possibilite que esse pessoal voltem a ter uma vida próximo do normal e não passe o aperto que estão passando, né? Tem algumas lives de artistas que estão fazendo em seu favor, para ajudar o cara do cameraman, o cara que monta palco, enfim. É uma parcela da população que precisa de ajuda e precisa precisa ser lembrado nesse momento, né? Então, o governador está lembrando de todo mundo, do comércio, disso, daquela outra atividade, mas também tem que pensar nesse pessoal que precisa de ajuda. Mas teve a lei, Maurício, teve a lei Aldir Blanc, né? E teve justamente a construção de um auxílio emergencial próprio, né, justamente para as atividades de cultura, porque, como você falou, elas são uma especificidade que foi realmente muito afetada durante a pandemia. Agora, o problema é que a gente não vê esse outro lado, essas medidas compensatórias. Eu acho que, em vez da gente defender a liberação, né, todo mundo volte, vamos exigir que o Estado faça a sua parte, né, de garantir o auxílio, garantir merenda, garantir cesta básica, garantir assistência social, para que as pessoas possam colaborar com o isolamento social. É exatamente o que aconteceu, né? Aqui foi uma briga grande na pré-grande, porque são só 15 dias, são só 30 dias, e o povo sem comer, as cestas básicas presas lá na Secretaria de Promoção Social, e foi onde a gente começou a brigar muito aqui na cidade por conta disso. Foi o que a doutora falou, não adianta você fazer o lockdown e você não dá estrutura para o comerciante, não dá estrutura para o povo poder se alimentar. E outra coisa, não é só alimento, né, gente? É alimento, é medicação, é vestimenta, é tudo, né? Você não dá para viver
né, só de você ganhar uma cesta básica. Você tem água, você tem luz, você tem gás. É bem difícil. Aluguel, né? Uma série de coisas. Aluguel, não tem como, né? Condomínio, não tem como aluguel, correr. Imposto. Tudo isso Desculpa, tudo sabe isso uma coisa... Pode falar, primeiro você. Desculpa. Para o ímpar. Sabe uma coisa que me impressionou? Os dados que saíram nos jornais de que as pessoas que mais morreram, né, não foram os profissionais da saúde, mas sim os motoristas de ônibus, né? Então, outras profissões que a gente não tomou cuidado, porque mal ou bem os profissionais da saúde, eles foram mais treinados, né? Estão equipados com proteção individual. Então, meu medo, quando a gente pede assim, vamos flexibilizar, né, permitir que as pessoas trabalhem, a gente acaba dando responsabilidade a essas pessoas mais pobres que precisam trabalhar para a sua sobrevivência, delas se exporem, delas morrerem, entendeu? Em vez da gente exigir que o Estado proteja essas pessoas, essas classes sociais menos favorecidas, né? É verdade. Eu acho que você tem razão. É isso mesmo, e temos que cobrar do Estado todas essas providências. Mas já que está abrindo, né, já que estamos nesse passo, conseguimos diminuir a condição, os níveis de internação, tá um vento favorável, já que está abrindo, abrir também de tal modo que alcance esse pessoal que está fechado. Eles não são comércios que estão trabalhando já há 15 dias em uma determinada condição. Eles não estão trabalhando. Então, assim, já que vai abrir, vamos abrir um pouquinho mais a ponto desse pessoal poder trabalhar, ou então especificar um regime só para eles. Vamos lá. Não sei, é uma sugestão. Eu acho que andou pouco o governo e poderia, quem sabe, o Conselho Regional aqui abrir um pouco mais para esse nicho, que é importante aqui na nossa região. É uma cidade praiana e tem muita gente que precisa um pouquinho mais, além desses benefícios que o Estado estão dando de forma não tão precisa como vocês estão levantando. Bom, pessoal, estamos acabando o horário aqui, já estamos em cima da pinta. Quero aproveitar aqui e agradecer o doutor Maurício Baltazar, nosso advogado, nosso jurista, pela presença. A Paula Ravanelli, procuradora da cidade de Cubatão. A nossa querida Michele Quintas, vereadora da cidade da Praia Grande. E amanhã, 13h, aqui, né? No programa Cidades em Debate, aqui na TV Unisantos. Um grande abraço a todos vocês. Estamos com Deus. E amanhã, quem chegar primeiro, espera o outro. Até lá. Você tem um sonho? E gostaria de realizá-lo ou acha impossível? E você já fez um planejamento para que ele ocorra? E se eu te dissesse que tudo o que você precisa é dar um passo na direção certa? É verdade que não podemos impedir que imprevistos ocorram, mas podemos garantir que eles tenham impactos menores na sua vida. Deixe que nós cuidamos de você. A minha rádio é massa e eu vou cantar. A minha rádio é massa, eu vou comemorar. Massa é mais que paixão, e o som da massa é o que eu quero ouvir. Massa é ter amigos e poder curtir.